Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Hoje estou trazendo uma pinturinha diferente, não sou muito acostumada a trazer, mas me deu vontade, achei tão bonitinho, é para quem está começando, tá? A pintar tecido agora. Espero que goste. Morango, que é para fazer aqui pertinho de você, tá? Porque eu vou usar as mesmas tintas, as mesmas cores. Aqui eu trabalhei com a tinta uva. Eu com um pincel pequeno, começo nesta parte aqui, um pouquinho maior. Olha, vou trabalhar com a tinta uva aqui. Deixei bem marcadinho, que é pra você ver, né? Variador. Vou deixando um pedacinho aqui, tá vendo, ó? Entre o risco e a tinta que eu estou passando no tecido puro. A tinta uva juntamente com o clareador, mais clareador do que tinta. Não vou lavar o pincel, venho com terra queimada sobre o vinho. Vou deixando aqui também um pedacinho, tá vendo aqui nesse meiozinho? Porque eu passo aqui uma tinta branca. Aí sigo aqui, ó, deixo um pedacinho que é com a tinta branca, tá? E vou espalhando esse terra queimada sobre o uva. Quando chegar aqui na direção do risco, do moranguinho para aqui, eu vou passando a mão sobre leve para não desmarcar ainda. Venho com terra queimada sobre o uva. Aqui, veja que eu deixei um pedacinho sem a tinta, porque também tem uma tinta branca aqui. Por isso, ó, o pingo do uva, acerto aqui. Não achei necessidade, né, de gravar todo esse vídeo, porque eu estou trabalhando com as mesmas cores. Aqui é o terra queimada, tá? Ó. E agora eu vou espalhar mesmo isso aqui. Com o pincel sujo de terra queimada, eu vou passar um pingo do... Aqui, olha, se você tiver o marrom café, o chocolate, qualquer uma dessas tintas mais clara que esse tom do marrom, você pode usar também, tá? Eu tenho, mas eu achei melhor não passar. Eu achei melhor passar aqui e usar o marrom. Por quê? Às vezes, você está começando agora, ainda não conhece todas as cores, e você resolve aprender a fazer isso aqui, você vai ficar perdida por conta da tinta. Então, aqui, o que eu vou fazer com essa tinta aqui, ó, vai ficar bem parecido com essas cores que eu te falei, tá? Que é o marrom café, é o chocolate, e tem outras aí também. Então, aqui é com a tinta branca, mas eu não venho com a tinta branca sobre o tecido puro. Olha, vou pegar com a pontinha do pincel, porque não tem tinta aqui para sujar o meu pincel. A minha tinta branca, olha, é um pingo na pontinha do pincel, tá? Olhinho do mosquito, gosto de falar isso. Porque aí você entende que é realmente pouquinho, né? Passei, vou espalhar bem isso aqui. Tô com o pincel número 2. Viro o pincel e espalho, tá? Pinguinho só também, ó, aqui onde eu passei o marrom, eu estou passando a tinta branca, tá? Tem uns detalhezinhos aqui, mas depois de pronto aí eu já faço, porque é clarinho, tá bom?
eu vou pegar o pedacinho daqui, olha, não marquei aqui, porque não ia adiantar, ia apagar com as outras tintas. Então, veja, ó, que eu passo por cima daquelas primeiras cores. Não tem problema, vá trabalhando com a tinta branca onde for, depois a gente vem e refaz. Vou pegar aqui, ó, do ladinho do pincel, a tinta marrom, porque agora eu vou passar nessa bordinha aqui que eu disse que deixei no tecido puro. Aqui é o marrom, só de um ladinho, tá? E venho trabalhando com essa tinta marrom nesse lugarzinho aqui, ó, que eu deixei. E chego aqui, eu viro, olha, arredondo o pincel. Agora eu vou passar aqui, olha o pingo da tinta branca sobre esse marrom também. Mas não acerta muito ainda não, porque a gente volta trabalhando aqui em alguns pedaços. Uns ficam nessa corzinha e outros ficam mais clarinho ou mais escuro. E a gente aqui vai dividir, tá? Mas eu primeiro prefiro fazer essa parte aqui, porque depois eu acerto só que for mais branca. Eu vou subir nesse pedacinho aqui, eu venho daqui, no meio desse marrom, tá? No meio, ó. Vou dar uma reavivadinha nessa tinta branca, volto arrumando depois. Aqui ele vem um pedacinho apenas, olha aqui, ó. Bem branquinho, eu já vou deixando marcadinho, porque está sobre uma outra tinta. Ela vai se apagar e eu vou precisar refazer isso aqui. Eu venho nesse cantinho aqui com o terra queimada puro, porque é mais escuro. Esse desenho aqui, ele é redondinho, entro aqui e saio. Lavo o pincel, acerto com esse pingo de pincel também, a tinta branca de novo, olha só. Ele tem um detalhe aqui. Eu deixo, venho com terra queimada, vou acertar esse detalhe aqui, entro um pouquinho aqui e saio, tá? Entro um pouquinho aqui e saio. Lavo o pincel, isso aqui são os detalhes que eu estou vendo nesse moranguinho, tá? Com a tinta branca, o pincelzinho zero, eu vou arrumar aqui, ó. Ela aqui, essas que eu estou passando aqui, ela não é tão branca, tá? Fica assim bem parecido com o marrom café, caso você use aí o marrom café. Vou entrar aqui, ó, um pouquinho, ver que eu passei a tinta branca e deixei os detalhes para arrumar agora, tá? Ela aqui é menor, por isso, olha, detalhezinho aqui. Diminuo aqui para baixo, é bem fininho. Lavo o meu pincel com a tinta branca, pingo, tá? Quando eu falo tinta branca, é um pingo.
Mas o pincel zero de contorno não dá para fazer isso aqui, porque ele não pode esfumaçar com ele, tá? Esse moranguinho, eu peguei algumas cores que eu vou usar aqui. Estou com um pincel, gente. Esse aqui é o 000, 3 zeros da Condor também, tá? Ele é pequenininho, gente. Deve ter 1,5 mm aqui da cerda. Ele é novinho, ele vem na capinha. Eu sempre mantenho ele na capinha, que é para não amassar, porque ele amassa à toa, tá? Eu vou trabalhar aqui com esse pincelzinho, com o púrpura. Vou trabalhar com esse pincel, porque esse moranguinho é bem pequeno. Com esse pincel, eu vou fazer aqui os detalhes, a covinha da semente. Olha, mas eu vou fazer ao redor, deixando o meiozinho para botar a sementinha, tá? Covinha. Meu pai já teve sítio, já trabalhou muito na roça. E a gente, desde pequenininho, a gente trabalhou com ele. É covinha, é uma covinha. Ele vai, vocês vão fazendo a covinha. Não, ele fazia a covinha porque a gente era muito pequeno, né? Eu faço as covinhas e vocês vêm botando, plantando a sementinha. E a gente fazia dessa forma. Olha, ficou um aqui meio tortinho, não tem problema não. Se você olhar bem no moranguinho, você vai ver que tem unzinhos que às vezes são meio assim, né? Tá vendo? Faço com muito cuidado para não estragar meu pincelzinho. Com o púrpura. Lava o pincel, gente, não nem esbarra ele no fundo do copinho, tá? Se estiver lavando seus pincéis, é na superfície apenas. Quanto mais sementinha, mais bonito fica, porque a gente sabe que o moranguinho tem bastante sementinha, é impossível até de contar, né? Mas vê que eu deixei ali o meiozinho sem a tinta, porque agora eu venho com o amarelo ouro. Eu já venho também cobrindo aqui, ó, esse tecidinho. Já vou plantando a sementinha. Gente, esse aqui ficou o contrário. Ela, olha, que pingo aqui, que pingo aqui, um pingo aqui. É um pingo mesmo, pode ver que eu continuo com esse pincel. 3 zeros da Condor, ele é próprio para acabamento, para fazer contorno bem pequenininho, tá? Essa aqui ficou meio atravessadinha, gente, esquenta não. Estamos fazendo uma pintura, né? Caso você não tenha o rosa bebê, esse pedacinho aqui é mais clarinho. E eu venho com esse rosa bebê. No lugar que for mais claro, eu venho com esse rosa bebê. Aqui é pequenininho. Antes que essa tinta rosa aqui seque, aqui a tinta branca. Sobre o rosinha, lavo o pincel com o vermelho vivo. Eu vou pintar esse outro ladinho que não tem tinta, tá? Molho no clareador só um pouquinho. E é paciência, tá, gente? É paciência para você trabalhar
com esse tamanho de pincel e com esse tamanho de pintura, de risco, né? Precisa paciência, tá? Se você não tiver paciência, peça a Deus, converse com Ele, peça paciência, porque é só o nosso Deus que pode aqui te ajudar, tá? Nenhum professor mesmo pode ajudar você nessa situação da paciência, tá? Quando se trata de paciência, jeito não adianta. Você precisa buscar pelo nosso Deus, tá? Não só no seu trabalho, mas em tudo na sua vida, tá? Pense nisso. Só Deus pode aqui, ó, te orientar, a você fazer o que precisa fazer, em qualquer situação, tá? Só que não. Olha, aqui eu estou com o vermelho vivo. E veja que eu venho trabalhando um pouquinho sobre aquela tinta que eu passei, o pingo do rosa com branco. Evito de apagar as manchinhas que eu já fiz. Vou passando por fora, mão suave, delicada. Praticamente você não encosta a sua mão, o seu pincel no tecido. O seu pincel precisa flutuar aqui, ó, sobre essa parte mais clara, para não apagar isso aqui, tá? Olha, firmeza na mão, pegue aqui, ó, bem perto do metal, porque assim você consegue, tá? Eu, pelo menos, faço assim, tá? Sempre gostei. Você vê que às vezes eu ainda, se você está acostumado a assistir meus vídeos, muitas vezes você ainda me pega com a mão aqui no metal. Por quê? É o hábito, né? É o hábito. Gente, tiver um barulhinho aí, desculpa, tá? É o vento. Eu estou com um vídeo aqui bem bonito, modéstia à parte, mas eu estou com um problema na edição, porque estava chovendo muito, e aqui é telha. Então a telha faz barulhinho. E nesse caso fez barulhão, tá? Olha, aqui é o vermelho tomate. Nessa parte aqui mais sombreada, tá? Essa parte aqui é a parte mais escura dele. E eu estou vindo com o vermelho tomate aqui, ó, na direção, embaixo das folhinhas. Mas veja que ainda não passo também sobre aqui embaixo da folhinha, sempre tem uma sombrinha, né? Mas vê que eu não cubro o detalhe aqui da sementinha. Limpo meu pincel e aqui, ó, só vou espalhar um mínimo, né? Como nesse lado aqui é mais escurinho, um pouquinho do púrpura, desse ladinho, olha aqui, pinguinho de tinta, tá? Esse lado aqui é bem sombreado, bem escuro, na verdade. Também não cubro. Olha, viu? Não tem necessidade aqui de passar outra cor mais escura, tá? Tô espalhando bonitinho, mas não trago ele pra cá, tá? Pra cá ele vai dar uma secadinha e eu refaço um pouquinho do vermelho vivo, mas vou deixar aqui dar uma descansadinha. Nessas folhinhas, eu volto pro pincel número 0 de cabo amarelo, que ele é mais firme, tá? Enquanto aqui vai chegando o ponto certo que eu preciso, eu venho com a tinta branca. Vamos fazer logo aqui essa folhinha, né? A tinta branca aqui. Opa, gente, é pequeno demais isso aqui. Vou pegar o mínimo do clareador, mesmo sendo pequeno, já vou passar logo aqui, ó. Também verde pistache sobre a tinta branca,
Jesus amado, ó. Verde pistache sobre a tinta branca, porque ele já está ficando arrepiadinho pelo fato da seda já estar bem comidinha, né? Usadinha pelo tempo, tá? Por isso, sim. Aqui, não passo a tinta branca, passo pistache. Aqui eu passo o pistache sem a tinta branca, por enquanto. Aqui também. E aqui também. O de cabo vermelho, ele é um pouquinho mais delicado do que o de cabo amarelo, é um pouquinho menor. Então, veja como eu cortei, ó. Tá vendo? Eu cortei assim, meio que enviesado. Deixei uma pontinha maior, uma pontinha menor. Com essa pontinha maior aqui, eu vou fazer... Vou fazer não, gente. Vou passar o verde oliva, tá? Olha. Não vou chegar até a pontinha, vou deixar a pontinha como está. Aqui também, veja que eu deixei o pedacinho aqui do tecido sem tinta nenhuma, tá? Aqui é o verde oliva. Vou deixando também a pontinha sem. Aqui também. Pingo, tá? É um pingo de tinta. Pelo tamanho do pincel, você imagina, né? A quantidade de tinta. Olha aqui. Também. Reforce a tinta. Vou deixando esta, olha só, menos de 1 milímetro aqui sem o oliva, tá? Oliva aqui. Oliva aqui. Vou passar só um pingo da tinta branca aqui. Também. Aqui também. Aqui. 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 E volto. Opa! Com o pincel sujo das outras, eu passo nessa. Essa aqui é mais clarinha. Olha, com o pincel dessa aqui que tá com mais tinta branca, eu passo nessa. Passo nessa também. Lavo o pincel. Com o vermelho vivo, não é para deixar secar muito não, tá? Olha. Vou arrumar essa cozinha. Então, você viu que a parte que eu trabalhei com esse pincelzinho tá pintada. Porque eu estou trabalhando com mais de uma tinta, tá? Olha só, limpo meu pincel por aqui. Aqui não, aqui é mais escuro mesmo. Agora, gente, eu vou deixar secar. Bom, estou voltando com água limpa, a brochinha zero, que ela é pequenininha, aqui um espacinho maior, com a tinta branca, areia. No momento eu vou trabalhar só com essas duas e um pouquinho do sépia, tá?
Bom, gente, no corpinho desse bule, eu vou preencher todo com areia e a tinta branca. Eu estou aqui adiantando um pouquinho, porque o corpinho dele é todo feito da mesma forma, tá? Então, eu vou adiantar esse lado aqui que eu estou trabalhando e volto fazendo o outro lado do jeito que eu vou fazer esse aqui. É mesmo para adiantar um pouquinho, tá? Passo areia e depois eu venho com a tinta branca sobre. E agora eu preciso deixar estas marquinhas aqui do carbono, tá? Porque isso aí eu venho depois com a tinta branca, tá bom? Olha, aqui eu estou com o areia, areia, vou preencher aqui tudo com areia, tá bom? Passei o areia, agora com a tinta branca, eu vou trabalhar nos pedacinhos aqui mais claro, tá? Essa tinta mais clara, ela vem, ó. Um negocinho ali. Essa tinta branca, ela vai caminhar mais ou menos, ó, até aqui. Sobre o areia ainda molhado, tá? A gente não dá chance do areia secar, tá? Não pode, nem apesar de estar chovendo, mas a areia aqui não pode secar, tá? Aqui no meu pano. Legal, né? Depois eu venho com um pincel pequenininho arrumando isso aqui, olha. E agora espalho bem essa parte. É um pedacinho aqui bem clarinho. Eu vou passar o areia puro. Veja que eu deixei a bordinha, que é douradinho também. Aqui é o areia puro. A gente tá trabalhando com tinta clara, né? Eu venho por cima desse areia e venho com a tinta branca. Eu vou determinar aqui um lugar que eu queira o meu chocolate. Então, ó, a parte que eu não vou passar, as tintas de tom forte, né? Que vai ser o marrom, vai ser essas outras cores, uva. Mesma cor que eu trabalhei ali no moranguinho, eu vou trabalhar aqui, tá? Olha, aqui vai ser a parte que tem chocolate. E essa aqui é a parte também do jarrinho. Isso aqui é uma porcelana, tá? Aqui também, olha, eu não vou passar a tinta branca. E já aproveito, cubro trama por trama. Olha, só o areia aqui em cima, tá? Agora, eu venho para a alça. Com essa brochinha. Passa bem aqui, ó, tá vendo? Entre os riscos, porque aí não vai estragar nada. Então, eu vou completar aqui e já volto. Passei o areia na alça também e faço o mesmo que eu fiz aqui. Nessa parte aqui, ó, que é mais clarinha, eu venho com a tinta branca sobre o... Opa, a pelanquinha aqui, Deus amado. Ui. Vendo? Sobre o areia, tá? Depois eu refaço essa tinta branca, gente. Aqui precisa ser com uma tinta molhada, tá? Ainda que eu passei o areia. E nesse pedacinho aqui, ó, também
a tinta branca sobre o areia. Isso aqui também é bem clarinho, tá? Depois tudo eu vou trabalhar com um pincelzinho pequeno. Olha só que bonitinho, né? Tá vendo? E esse pedacinho aqui vai ficando mais escuro. Vou deixar aqui dar uma descansadinha, né? Secar 100% não, é um pouquinho, para eu vir trabalhando com as outras cores, tá? Com o rosa bebê, eu venho nesta parte aqui, ó, que vai ser mais claro, tá? Mas é um pingo de tinta, tá? Tô com um pincel aqui número 6, clareador, ele já é bem usadinho, bem velhinho. Cuidado aqui com a bordinha, que ela vai ter um douradinho também, esse pedacinho. Mas é uma cor muito bonitinha. Então, depois de estudar, cheguei aqui, ó, uma conclusão que eu posso usar essas duas cores. Olha, eu passei o rosa bebê, mas pode ser outro rosa aí também que você tenha, desde que seja clarinho e não altere muito a cor, tá? Porque apesar de ser chocolate, é uma cor forte, mas é delicado, olha. Aqui é o vermelho vivo sobre o rosa bebê. Tem uns movimentos aqui e eu vou deixando também. Lavo o pincel com o uva, a tinta uva, tá? Eu vou fazer nesse pedacinho aqui, ó. Sobre o uva, eu venho com o terra queimada. Cuidado com a bordinha. Agora, desculpem, com o terra queimada sobre esta misturinha que eu fiz aqui. Porque se eu passar o uva aqui em cima, aí o tom não vai ficar muito legal por causa desse, tá? Lindinha, alguém chamou Lindinha? Lindinha, você é minha secretária, Lindinha. Você precisa aqui, ó. Toma conta. Acho que eu ouvi alguém chamar. Fica lindo, tá vendo? Essa cor para chocolate. Eu não posso mexer aqui, né? Porque tá molhado. Enquanto dá essa descansadinha, venho com um pingo da tinta branca, bem pouquinha. Essa tinta, ela é bem diluída, tá? É bem diluída. Quando eu quero fazer acabamento, assim com tinta branca, oi, já tem um negocinho aqui. Eu já venho com uma tinta sem diluir, tá bom? Então, olha, vou passando por aqui, esse pedacinho aqui é branquinho mesmo. Aqui tá ficando uma linha, a linha do carbono, que eu fiz bem forte, né? Que é pra você ver daí. Mas eu não me preocupei muito também, porque tem um contorno, tá? Por isso eu não me preocupei, porque a gente vai cobrir essa linha, essa cor. Olha, viu que eu passei a tinta areia, vim por cima trabalhando, ó, com a tinta branca e quase ficou a cor normal, apenas um pouco mais claro. Um pouquinho do areia aqui também, pouquíssimo. Espalho bem. Com esse pingo da tinta branca, olha,
Passei ali, limpo o pincel e volto arrumando. Também é clarinho esse pedaço. Mais desse lado aqui, onde eu estou, tá? Lavo o pincel, um pingo do areia, ponho aqui bem pouquinho, tá? Limpo meu pincel no meu lindo pano, um pingo do sépia, tá? Olha, vou misturar aqui, ó, um pinguinho da água com o próprio pincel, olha a corzinha que eu vou fazer, que eu fiz. Vou lavar o pincel, olha, parece um caque, tá? Já sabe aí, se precisando na emergência de um caque, fica quase a mesma cor, gente. Olha o caque, ó. Só. Bem próximo. Deixa eu botar aqui, que aqui dá pra você ver melhor. Mas não é o caque que eu quero ali, tá? Não é o caque, é a corzinha que eu vejo ali. Então, um pingo do areia, um pingo dessa misturinha que parece com caque. E veja, olha, um pouquinho do areia aqui, como é pouquinho, porque eu vou usar ali bem pouquinho, tá? Olha, um pouquinho dessa misturinha e clareio mais um pouquinho isso aqui. Se ficar escuro, ainda misturo mais areia. Lavo o pincel, esse pedacinho, olha, aqui, ele tem esse tonzinho que eu vejo, aí eu sigo aqui. Agora, com o vadinho do pincel, eu pego aquela misturinha mais escura, que eu vou misturar aqui os dois, ó. E esse pedacinho vem até aqui, tá, ó. Daqui eu viro o pincel aqui, ó. Um pouquinho da misturinha mais clara, um pouquinho da misturinha mais escura, ó. Eu venho daqui, ó, pego o pincel aqui, desse jeitinho, vou chegando aqui, ó, e viro, tá? Um pouquinho mais dos dois, e vou seguir aqui, ó. Porque esse pedacinho aqui de baixo é mais clarinho. Vou virar o meu pincel agora, que tem mais tinta, né? Você vê que eu peguei de um lado só, mas acaba passando. Faço aqui uma manchinha, ó. Pego um pouquinho dessa mais escura, faço uma manchinha que tem aqui. Deixo marcadinho, porque essas pinturinhas, elas são marcadinhas, tá? É uma porcelana. Venho com o sépia puro, tá vendo que aqui ficou, olha, um pedacinho no tecido puro com um risquinho por cima? Pois é, aqui ela vai pegar o sépia puro e eu vou morrendo com ele por aqui. Eu vou morrendo não, a tinta que vai, tá? Tá cedo pra isso. Olha, arrumar aqui. Viu que só ficou o contorno e a marca que eu vejo ali. A gente vai refazer essa tinta branca, mas eu não posso refazer agora, porque senão eu posso correr o risco de alterar essa cor. Com um pingo do areia. Espero que você assista todos os meus vídeos, gente. Meus vídeos são tão bonitinhos, vocês não gostam, não? Que pena. Se eu não fosse eu, tivesse assistindo meu vídeo, eu ia gostar, sabe? Porque eu procuro explicar bem, né? Desculpa, gente.
Tô saindo da crise de sinusite, a voz da gente fica estranha, né? Olha, um pouquinho do CEP aqui em cima, mas eu não pego muito. Porque agora aqui eu vou dar uma escurecida com o CEP. A tinta voltada aqui, ó, pro lado da bordinha, onde eu vou fazer o douradinho, tá? Olha aqui, redondo o pincel, tô com o pincel número 6, mas veja como esse pincel é bonitinho, bom para trabalhar, usadinho, já velhinho, a seda já tá na metade. Mas ele é uma delícia, gente. Como eu sempre falo, né, nos meus vídeos, não jogue ainda os pincéis de vocês fora, não. Às vezes começa já a amassar, o pincel tá ruim, eu vou comprar outro. Aí a gente compra outro. Eu tô falando isso pra você porque é verdade, quando eu comecei a pintar, era assim também, né? A gente acha que tá, não conhece, acha que tá ruim, estragou. E no entanto, né? Mas depois eu comecei, os anos foram passando, eu fui vendo os meus pincéis, dinheiro era curto, não podia comprar pincel toda hora, né? Naquele tempo tinha pincel, gente. Hoje tem pincel, mas não. Hoje o pincel é igual um macarrãozinho que a gente já sabe, né? Que eu gosto muito, gente, daquele macarrãozinho instantâneo, não tem? Ah, eu gosto muito. Minha família briga comigo. Se deixar, eu como todo dia. Sabe, eu faço ele com aquele caldinho. Gosto muito, gente, e o cheiro que ele tem. Aí, o meu alimento da noite é esse, eu faço com caldinho. Às vezes eu boto a batatinha doce. Se tiver carne pronta, eu boto o caldinho da carne. Boto inhame, boto batata inglesa e vira uma sopinha. Olha, tá bom, viu? Fica muito bom. Aí minha família assim não briga comigo não, sabe? Mas a minha família briga comigo. Por eu só querer comer macarrão instantâneo. Fazer o quê, né? Ele tem um douradinho aqui, aqui, aqui também eu fiz. Só que nesta parte aqui de cima ele é mais escuro, tá? E detalhe que esse jarrinho aqui, gente, ele não tem chocolate dentro, ele não tem nada, ele tá é apenas o desenho. Eu resolvi, como eu resolvi botar aqui também não tinha nada, ele é uma outra cor. Eu pensei, vou jogar um chocolatezinho aqui, um moranguinho, e resolvi jogar aqui, passar aqui, fazer aqui também. Mas independente do chocolate que eu tô fazendo aqui, o suposto chocolate, esta bordinha dele já é bem escura, tá? Por isso eu vou seguir, eu estou seguindo mais ou menos como eu estou vendo ali, tá? A gente não consegue 100% não, tá? É ilusão se a gente pegar uma pintura e achar que vai fazer igual, não vai. Estou com o pincel número 2, também da Condo, bem usadinho. E só vou trabalhar com ele aqui porque ele já é bem usadinho, tá? A sedinha dele está igual o primeiro que eu te mostrei, né? Tá comidinho já pelo tempo. Olha, e vou preencher todo esse pedacinho com o siena natural. Também não se preocupe aqui com a marca do carbono, porque a gente vai fazer um contorno aqui, tá? Vai ter um contorninho aqui. Um contorno da própria peça, tá? Olha. Como é uma peça original, a gente vem buscando, né? Fazer bem parecido, tá? Então, tem contorno, tem marcas, né? Tem traços retos, dobrados, todas as formas. E a gente busca aqui fazer bem bonitinho, tá? Olha só, que pinguinho de siena. Lavo o meu pincel com o amarelo canário, bem pouquinho. Como eu disse, eu vou seguir o que eu vejo ali, tá? Tentar. Ó, o amarelo canário, espalho bem.
aqui sobre o siena molhado, tá? Ó, espalho bem essa tinta. Espalho aqui de novo, olha só, com esse amarelo canário. Eu venho aqui na direção desse com um pinguinho do amarelo canário, com o sépia, que é um mínimo também, gente, olha. É um pingo, deixo ali no meu pratinho todo, tá? E venho com esse pingo de sépia aqui, ó. Mas não venho com o sépia puro. Eu venho com mais um pinguinho do siena. Ou nem vejo, gente, ó. Tô pegando o siena com o pincel sujo do sépia porque não tem tinta nele, tá? Então, aqui eu vou fazer essa misturinha do sépia com o siena natural, mas aqui no tecido. Não adianta fazer fora porque não dá certo. Aqui também, ó. Sobre o sépia. Limpo o pincel e vou espalhar bem isso aqui. Não vou invadir aqui, tá? Essas cores, mas veja aqui, ó. Olha só, o sépia que eu pego, ó. Olha o risco. É esse risco. Molho um pouquinho no clareador. E tá vendo, ó? Não ficou nada, né? Porque com esse pingo eu vou passar aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vou lavar o pincel para tirar todo o sépia do pincel. E vou só aqui, ó. Vai e vem o pincel. Vai. Opa, perdi. De tão pouco, ó. Vai e vem o pincel. Vai e vem o meu pincel. Um pouquinho mais apenas do amarelo canário. Clareio aqui. Olha que pingo. Aqui também, sobre as outras tintas, ó, tá? Aqui, dou uma amassadinha. Aqui, dou uma amassadinha. Aqui eu pego ele sozinho. Agora, ó, limpei meu pincel, vou espalhar, tá? É lindinho, só lindo. Com o pingo da tinta branca ralinha, pego na pontinha do pincel, venho sobre esse amarelo canário, desse mesmo que está no pincel, eu divido para todo esse pedaço, tá? Pingo mesmo, gente. Pingo de pingo. Lavo o pincel, olha, um pouquinho ainda daquela misturinha parecida com carpe que eu usei na alça, olha, pouquinho, tá? Tá secando porque eu fiz pouco, né? Estou com o pincel número 2, tá? Aqui já vou marcar aqui, ó. Eu vejo bem essa cozinha. E telefone não fecha, preguiçoso, fecha toda hora. Cato aqui mais um pouquinho, clareador. E venho com ela aqui, ó. Pegue sempre assim pertinho, tá? Da base, porque do metalzinho, que aí você não... Sua mão não sai do lugar. O pincel não fica dançando no tecido. Você tem que ficar com mais firmeza na mão, tá? Ó. Só que... Ai, tô com fome. Eu bato sobre aquela mancha lá do pratinho e vou manchando também aqui um pouquinho, tá? Ó, pouquíssimo. É lindinho.
Veja que ficou as marquinhas. Eu ainda arrumo o corpinho desse bolinho, tá? Tem esse meiozinho aqui, ó. Essa marca do carbono. Você vê que quase não apagou, né? Porque aqui, ó, tem uns riscos que eles são bem branquinhos e fininhos. Depois eu venho arrumando ao redor deles um pouquinho, mas como eu vou ter que reavivar essa tinta, se eu passar depois dele todo pronto, ele vai sumir e eu não vou achar mais esse risco. Então, eu já venho e já deixo aqui, ó, arrumadinho, tá? Segue o risquinho que tá aqui, tá bom? Tem esse aqui é mais assim arredondadinho, esse aqui também, esse aqui também, ó. Esse pedacinho aqui é branquinho. Depois eu vou preencher esse pedacinho aqui com a tinta branca, mas já vai ficar marcadinho pra mim e eu não vou me perder, né? Ó. Aqui. Esses pedacinhos aqui, ó. Como tem muito pedacinho aqui, reflexo, né, da alça. Aqui tem um, ó. Sai, ui, veio um calombinho ali. Sai daqui, ó, aqui tem um pedacinho. Sai daqui e vem, olha, Jesus, cadê a tinta? Ó, vem aqui, ó. Tá vendo? A manchinha tá ali do carbono, tá? Aqui eu tô seguindo a manchinha do carbono. Vem aqui, ó. Eu só ali lá que fica mais, tá? Então, ele vai ser... A gente aqui tem uma marca, mas não é coisa não, tá? É da tábua, né? Porque a gente vai pintando, pintando, vai manchando, vai marcando, vai ficando, vai colando. Tá bom? Então, olha. Tem um que sai aqui, ó. Aqui, ó. Segue aqui. Mas eu vou preencher isso aqui, tá? Olha, esse aqui vai ser preenchido com a tinta branca, esse aqui também. Esse aqui também, ó. Já vou até deixar aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui. E fica fácil, né? Pra você ver, eu venho mostrando, tá bom? Mas agora eu preciso deixar aqui secar. Ao redor, tá vendo? Tem essa marca. Eu vou preencher com Oceana Natural. Então, é isso, gente, olha. Daqui, venho, venho, venho até aqui. Com Oceana Natural, um pincel zero, tá? Porque é fininho isso aqui. Vou preencher esse pedaço com Oceana e já volto, tá? Aqui eu ainda vou arrumar, mas eu já deixo secar. Por quê? Eu posso agora vir manchando aonde eu não quero manchar com o sépia. Então, espero que você assista, espero que você tenha assistido os outros vídeos, tenha gostado. Espero que você assista esse também, mas aguarde o segundo, que se Deus quiser eu vou procurar não demorar mais. Às vezes não depende da gente, né? Então, se você gostar, deixe o seu like, compartilhe. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever, tá? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.